Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nós iremos estudar a lição de domingo. Eu queria começar aqui pedindo para que vocês orassem por mim. Ontem eu fui socorrido e eu não consegui fazer o vídeo. Ainda hoje eu vou tentar fazer o vídeo de amanhã, tá? Que é o conflito cósmico. Mas hoje ontem eu fui na policlínica e eu fui diagnosticado com pneumonia. Então peço que vocês orem. Ela falou que era uma pneumonia leve, passou um medicamento. E agora eu entendo porque eu estou falando com cansaço. Eu acho que vocês percebem que às vezes eu estou falando aqui e eu falo meio que cansando. Então, estamos tomando medicamento e eu peço a vocês que considerem quando por alguma situação eu não puder fazer o vídeo no dia exato. Mas ontem eu mesmo passei o dia todo na policlínica e foi bem cansativo. Mas enfim, eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar sobre perseverança inabalável, sabe? Esse texto de Apocalipse 14, ele faz uma menção a um grupo que vai permanecer fiel a Deus. E eu gosto dessa expressão perseverante. Levando em consideração que no verso 6, o texto fala que o anjo dá uma notícia a todos, para que todos venham temer a Deus. Lamentavelmente, não são todos que irão acatar a esse princípio, a essa advertência, a esse chamado. O texto sagrado nos diz assim, capítulo 14 e o verso 6 nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. O evangelho é para os que habitam sobre a terra, então são todos. E ele diz assim, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus. Então, essa ordenança é para que todos temam. E nós sabemos que temer é respeitar, reverenciar, prestar adoração e culto. O temer não é simplesmente você, como alguns atribuem, né, como ter medo. Mas aqui é um temor de respeitar, de reconsiderar quem verdadeiramente Deus é. E esse é um ponto crucial que faz um divisor de águas em quem é Deus, aquele que cria, aquele que mantém, aquele que faz, e quem é a besta, que aqui está dizendo quem adorar a besta e a sua imagem. Os versos seguintes dá essa advertência. Então a adoração aqui é para o povo da terra, todos eles, se reconsiderarem em adorarem a Deus como Criador, como reconhecimento de que Ele é tudo e que faz todas as coisas. Então, quando ele chega a dar essa primeira mensagem, em seguida ele chega a descrever, né? Quem adorará a besta e a sua imagem. Então, aqui o sentido crucial é a adoração. Porém, uma coisa que eu quero deixar claro é o verso 12. Esse verso 12 para mim é fantástico. Olha só, o que é que diz o comentário bíblico adventista sobre a expressão perseverança? O mesmo autor, né, o Mark Finley, quando ele faz menção aqui, lê Apocalipse 14, 12, quais são as duas características? Bem, a gente encontra aqui nesse verso, de acordo com o autor, duas características, né? Guardar os mandamentos de Deus e manter viva a fé em Jesus. Eu poderia até me aventurar a três, quando fala assim, aqui está a perseverança. Então, assim, existe aqui a perseverança, eu poderia dizer, a perseverança, o primeiro ponto. O segundo, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Porque eu prefiro colocar os três. Porque é a perseverança que leva a guarda dos mandamentos. Quando, irmãos, o cerco fechar e quando Satanás começar a, com mais intensidade, causar dano na vida de todos os filhos de Deus, eu falo todos de fato mesmo, não estou falando só os que vão ser remanescentes, mas estou falando de todos, ali vai acontecer o que eu poderia chamar de a última peneira. Ou seja, aqueles que de fato vivem de acordo com a vontade de Deus, eles permanecerão com Ele. Então eu prefiro atribuir essa condição aqui aos salvos de Deus a três. Primeiro, eles perseveram. E olha o que é que diz o comentário bíblico adventista sobre a expressão perseverar. O autor usa a mesma expressão do grego, upó, né? Ele diz assim, ó, upomone, ou upomone, perdão. Aqui assim, é melhor traduzida por perseverança inabalável, que é o tema da lição de terça-feira. Porém, o comentário bíblico adventista, quando usa a mesma expressão, ele dá uma significação também corroborando para o que o autor aqui da lição diz, mas olha o que ele fala aqui, ó. A tradução mais adequada aqui seria resistência constante,
ou seja, ele vai se manter. Por isso que eu prefiro dizer que aqui, especificamente, as características não seriam duas, mas são três. Mas essa é uma concepção que eu tenho, tá bom? Você pode desconsiderar se caso quiser, porque o povo de Deus ele vai ser perseverante, ou seja, terá uma perseverança inabalável e ele resistirá com constância, se manterá resistente ao que Deus tem, ou melhor dizendo, ao que o diabo propõe, mas serão flexível e aceitável ao que Deus propõe. Então, nós encontramos nesses textos aqui essa especificação. Então, resistir com constância demonstra, na verdade, as raízes como estão. Se eu resisto, irmãos, ao inimigo, como diz o texto de Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Então, aqui, a resistência constante é você não submete ao que o inimigo oferece, e em meio a tanta situação, em meio a tanta proposta, você vai preferir estar de acordo com o temor do Senhor, de acordo com o respeito a Deus. E terão então as duas qualificações seguintes, que serão a guarda dos mandamentos, porque ama, né? Como diz João, o mesmo João que escreveu, fala assim, se me amais, guardarei dos meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. E mais adiante ele dá uma outra especificação. Terão a fé em Jesus. O autor, o Hank Stefanovic, eu lendo aquele comentário que eu vou usar aí muito agora, até o termo da lição, ele chega a dizer assim, a mesma fé em Jesus que qualificou a sua vitória será uma característica dos salvos. Porém, o grego ele dá duas especificações. Tanto pode ser a fé em Jesus, quanto a fé de Jesus. A fé que Jesus venceu, o Espírito Santo nos capacitará para vencer também. Considerando que a fé é um dom, então é o Espírito Santo que nos habilita a isso. E o autor aqui da lição diz bem claro, olha, por meio de sua graça, demonstrará firme perseverança. Então é Deus que concede essa perseverança. Vivendo de modo obediente, centrado em Deus, cheio de graça. Eu achei isso fantástico. Então, assim, considerando que a nossa força, a nossa resistência provém de Deus, é o Espírito Santo que nos capacitará, que nos habilitará a vivermos uma vida de fé, obedecendo a sua palavra, porque nós somos perseverantes, e tenhamos a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. A fé nele demonstra que a vitória que Cristo alcançou, nós iremos alcançar. A fé dele nos habilita a reconhecermos que o que garantiu a vitória de Cristo foi a fé que ele perseverou até o fim. E essa mesma fé qualificará os salvos para viverem com perseverança até o fim. Eu acho isso fantástico, tá bom? Deus muito te abençoe, que nós possamos manter viva essa fé, que nós possamos manter viva e inabalável essa resistência para com o inimigo, não se submetendo às suas ofertas, às suas propostas, porque se hoje, irmãos, se hoje, o momento que estamos vivendo, um tempo de graça, nós ainda estamos em comungação com o pecado, aceitando certas coisas, pode ficar certo, quando o cerco fechar, não iremos resistir. Então, o meu conselho a você é ser fiel até a morte, e que assim sendo, nós possamos receber de Cristo a coroa da vida eterna. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos teus conselhos e pela tua orientação. Que os teus filhos, ó Deus, que estão assistindo este vídeo, tenha do Senhor o discernimento e que o Espírito Santo os habilite e os capacite para serem perseverantes até a volta de Cristo. Concede-nos a fé que nos qualifica a salvação, concede-nos a graça que nos habilita a reconhecermos quem é o Senhor e, acima de tudo, Pai, nos concede obediência à Tua palavra, para que assim sendo possamos fazer dela lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Perdoa nossos pecados e nos alimenta a fé, Senhor, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e ainda hoje vou tentar fazer o vídeo da lição de amanhã, tá bom? Quer dizer, da lição de hoje, perdão. Deus abençoe você, até o próximo estudo.